nós vamos ser precisos. Na verdade, todos vocês têm dons. Diga assim, eu tenho dons. Será que você acredita nisso? Ah, meu Deus, mas para justamente eu não sei falar, eu não sei orar, não sei fazer. Eu vim nesta noite, nesta manhã, com uma mensagem da parte de Deus justamente para falar sobre isso. Que todos nós temos dons. Para isso nós vamos estar lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, na Nova Versão Internacional. Segunda Timóteo 3, verso 1, do verso 3, capítulo 1, verso 3 ao verso 7. É capítulo de número 1, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, está errado aí, é capítulo 1, pronto, verso 1, eu errei, verso 1, capítulo 1, verso 3 ao verso 7. Diz Paulo, através de uma carta dirigida a um jovem obreiro chamado Timóteo: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só até aqui. Que tema é este, pastor, que o Senhor tem para nós hoje? Deus tem para falar aos nossos corações. É este aí. Lê comigo. 1, 2, 3. Espera aí, mais bonito. 1, 2, 3. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Deu para decorar? Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Então você vai até quando diz lá que há, você vai virar para alguém em você. Vamos falar juntos, tá? Esse em você, você vai apontar para alguém. 1, 2, 3. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Em você. Há um dom de Deus em você. Há um dom de Deus em mim. Há um dom de Deus em nós. E a pergunta é, qual é este dom? Que dom é este? Você sepultou o dom, apagou o dom. Nós estamos diante de um texto em que Paulo, que tinha dons e tinha um dom, escreve uma carta para um jovem pastor que estava dirigindo a igreja de Éfeso, que ele estava muito tímido, era tímido, estava inseguro do que estava ocorrendo naqueles dias. Eram dias difíceis, trabalhosos, perseguição, a igreja de Éfeso estava sofrendo, e no interior daquela igreja havia os falsos mestres. Então Timóteo estava se sentindo acuado. Por sua vez, Paulo, preso em Roma, vésperas, há poucos anos de ser martirizado, ele continuava cheio de dons. E ele procurou então, mesmo diante da morte, escrever uma carta para dizer: Timóteo, olha, mantenha viva a chama de Deus, do dom de Deus que está em tua vida. Eu sei que aqui temos pessoas que têm dons, mas esses dons estão se apagando, estão quase se esfriando, quase morrendo. E o Espírito Santo está falando: mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós te louvamos, porque tu és um Deus que fala, tu és um Deus que trata conosco, tu és um Deus que nos capacita através de dons. Nós entendemos que nesta hora derradeira da igreja, nós temos que colocar, Senhor, nossos dons em prática. Nós temos que perder a nossa timidez, nossa insegurança. Nós temos que entender que a chama deste dom
não pode ser apagada pelo inimigo das nossas almas. Pelo contrário, é desejo do teu espírito que ela se mantenha viva, acesa, despertada. Por isso fala conosco, Senhor, através desta mensagem, através desta palavra também. E nós sempre te daremos louvores, honras e glória, no nome de Jesus. E você diz amém. Volte para o seu lugar, por favor. Quando Paulo diz para Timóteo isso, ele estava se referindo a dom, no grego charisma. Lembra-nos, carismático. E ele faz menção e compara uma fogueira. Para quem já esteve diante de uma fogueira, sabe que nós temos que estar sempre botando ali gravetos, dando um sopro, abandando, para que o fogo continue ali aceso. Paulo fala de uma forma muito direta para Timóteo. Timóteo estava prestes a querer parar. E se nós formos estudar, na verdade, acerca de dons na Bíblia, nós vamos chegar à conclusão, e aí os estudiosos definem muito bem, que dom é um presente, é uma dádiva, é um donativo, é uma faculdade, é um privilégio adquirido por um modo sobrenatural. No sentido bíblico, nós podemos afirmar que Jesus é o dom de Deus para a humanidade. Está lá em João capítulo 4, verso de número 10, o amado apóstolo, ele diz Jesus, falando sobre Jesus, né? Sobre uma passagem bíblica, sobre um relato sobre Jesus, diz assim: se tu conheceras a mulher samaritana, né? Quando Jesus está ali no poço, Jesus fala com ela, e ela estava querendo água viva, ela não estava entendendo o mistério, Jesus estava querendo se revelar como Messias, mas de repente Jesus fala assim para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Provando para nós que Jesus é o dom, é o presente de Deus para a humanidade, que nós recebemos Jesus. E o desejo de Jesus é que nós venhamos apresentá-lo como uma dádiva às pessoas que não conhecem ainda Ele como Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo, ele também é conhecido como o dom de Jesus para a igreja. Isto é, Jesus, antes de subir ao céu, ele rogou ao Pai para que o Pai mandasse e enviasse o outro Consolador. Quando os apóstolos estavam reunidos, trancados no cenáculo, após a morte, a crucificação de Cristo, no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus entra sem porta aberta, ele adentra no local, ele sopra, ele diz: recebei o Espírito Santo. Então ele manda o Espírito Santo como presente. E a partir do momento que o Espírito Santo vem para a minha vida, eu passo a ser morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você recebeu como presente o Espírito Santo que está em nós, mas o Espírito Santo que está também em você. Mas o dom do Espírito é o batismo no Espírito. Eu não sei se você percebe isso, que a Trindade reunida, ela gosta de presentear. Cada um de um jeito, cada um de uma forma, entendendo que nós precisamos desta dádiva. A humanidade precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador. A igreja precisa conhecer o Espírito Santo como guia. E nós precisamos conhecer o batismo com o Espírito Santo para desfrutar de um nível espiritual mais profundo. Porém, é dito aqui no texto, que no versículo de número 6, por favor, coloque para mim, que Timóteo tinha recebido um dom especial através da imposição de suas mãos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Em outras palavras, ele havia sido separado para o ministério, para o presbitério, para ser um obreiro. Houve uma imposição das mãos, mas independente desta imposição de mãos, ele tinha dons. Ele tinha ali algo da parte de Deus na sua vida, tanto na questão espiritual, quanto na questão aí natural. Então, a imposição das mãos na Bíblia, ela é sempre associada também a recebimento de dons. E eu quero colocar aqui uma verdade para você. A partir do momento que você nasceu, você foi dotado de dom. E vê só como eu vou acertar. Tem gente aqui que gosta de cantar, sim ou não? Na igreja tem gente que canta bem? E no mundo? Na igreja tem pessoas que sabem falar bem, gostam de falar, amam o microfone. Não é só a Manu, não. No mundo tem?
Tem. Na igreja tem pessoas que sabem administrar finanças. Não é mão de vaca, sabe administrar. A coisa prospera. Tem? No mundo tem? Tem. Na igreja tem gente que ama ler, ama estudar, ama ensinar. Temos. E no mundo? Também tem. Se você for olhar, na igreja tem gente que gosta de liderar. Na sua família, na sua casa, na sua criação de filhos. Será que tinha um líder lá? Será que tem na igreja pessoas que gostam de se comunicar? São excelentes comunicadores. No mundo tem? Tem. Mas a partir do momento que eu entreguei meu coração para Jesus, a minha vida para Jesus, que Jesus passou a ser morador do meu corpo, e eu sou templo do Espírito Santo, todos esses talentos, agora talentos, eles são transformados em dons para o benefício da igreja. Aí você vai encontrar pessoas carismáticas na política que usam a palavra, ó, vocês sabem do que eu estou falando. Mas não está usando para o lado bom. Aí eu pergunto, qual é o teu dom? O que você tem de dote? O que Deus te presenteou? Cada um de nós tem um dote. Tem algo bom, tem algo maravilhoso. E às vezes a gente deixa esse algo bom, esse dom, se apagar. Bem, Paulo agora, ele está escrevendo isso. E ele vai chamar a atenção de Timóteo para que ele volte novamente a praticar, a colocar de forma viva o dom que estava nele, falando de dom de imposição de mãos para o ministério, mas ele tinha outros dons. Mas ele estava focado no lado negativo da sua natureza, ou do seu temperamento, ou do seu jeito de ser, ou da sua personalidade. Tem algum tímido aqui? Tem algum tímido? Não tem um tímido, que benção, Deus! Fulano, ora, eu não. Um adulto barbudo não ora em público. Se der, vamos dar um testemunho aqui na frente. Vai jejuar o dia inteiro, orar, Senhor. Não é verdade? Tem gente que é assim. Então coloca tantas barreiras. Será que, irmãos, hoje eu falo aqui no púlpito, mas eu me lembro que no primeiro dia, quando eu fui chamado, quando eu era jovem, eu ia tremendo. Se preocupava com o que eu vou falar. Os cantores, às vezes você nem sabe. Às vezes tem cantores que chegam aqui cantando, mas só Deus sabe nos momentos que eles passam lá orando, buscando a Deus para cantar. Qual é o teu dom? O que foi que Deus deu para você? E nós recebemos dons a partir do momento que nós nascemos. Nós já vimos com uma identidade, nós já vimos com uma natureza, com algo maravilhoso. Aí aparece o pecado querendo deturpar tudo. Mas quando nós encontramos Jesus, quando encontramos o Espírito Santo, o tratado do Espírito, ele começa a mudar. Ele começa a nos encaminhar. Vou dar um exemplo. Lembra de Pedro? Pedro sempre era o falante. Falava um monte de coisa certa, falava. Mas falava um monte de coisa errada? Falava. Mas quando Pedro conheceu o batismo com o Espírito Santo, ele se levanta como um orador. E trouxe uma palavra tremenda. E quase 3.000 pessoas se convertem. Aí você vai encontrar um homem chamado Apolo, eloquente no falar, Atos 18. É dito que ele chegou e causou uma impressão tremenda, anunciou Jesus, falou de Jesus. Mas ele só era batizado em águas. E um casal viu que ele estava ainda precisando de uma ajuda, disse, você precisa conhecer melhor, separou, levou a parte. Se você for pegar Paulo, um colérico tremendo, mas como foi útil. E a minha colocação nesta manhã de domingo para você é esta: qual é o teu dom? O que é que você está fazendo com o teu dom? E eu quero louvar a Deus, porque o Senhor tem falado nesta igreja para nós de uma forma tão linda, tão direta. Timóteo era aquele que adorava.
Timóteo tinha uma experiência de fé, uma experiência com Deus. É conhecida a história de Timóteo através de Atos capítulo 16. Paulo chega já no início de uma segunda viagem missionária, Lida, e ele vai naquele local e ele começa a ver e observar que aquele jovem tinha uma chamada. Ele era um discípulo, todos davam testemunho e resolve levá-lo para a obra, para ser um missionário. E ele começou a ser tratado, trabalhado. Quando escreveu a carta, foi a última carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo. Última carta escrita por este homem de Deus. Ele vai procurar lembrar, trazer à sua memória Timóteo. Timóteo que era tão útil com ele. Timóteo que esteve com ele em vários momentos do seu ministério. Timóteo que esteve com ele na sua primeira prisão. Agora ele lembra de orar por Timóteo. E ele vai trazer a memória de Timóteo, as lágrimas, Paulo vai trazer a sua memória, as lágrimas de Timóteo. E vai lembrar da fé de Timóteo. Mas quando ele traz isso à sua memória, ele lembra que Timóteo estava precisando de uma ajuda. Estava precisando de trazer, ouvir uma palavra que pudesse mudar a sua forma de ser. E aqui eu começo a colocar algumas colocações para que você possa entender melhor. Primeiramente, existem aí 3 tipos de dons que a Bíblia nos fala. Primeiro, fala a respeito dos dons de Deus, dom de Deus. Segundo, fala a respeito dos dons ministeriais. E em terceiro lugar, fala a respeito dos dons do Espírito. E às vezes nós confundimos tudo isso. Quando eu falo aqui de dons de Deus, é o dom da graça, chamado dom da graça. São os dons que estão lá em Romanos capítulo 12, versos 6 ao verso 8, que geralmente são dons que nós recebemos do nosso nascimento, da nossa geração, que são aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, verso 6 ao verso de número 8, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, lê comigo por favor, seja ela segundo a medida da fé. Para só um pouquinho. Essa profecia aí é profaneia, significa pessoa que tem a arte, a graça da oratória, sabe falar, sabe se expressar, sabe se comunicar. Porque a profecia vai aparecer como dom dos 3 ministérios, tanto no ministério da graça, que é de Deus, quanto no ministério espirituais, que é o dom do Espírito, fala do dom da profecia, e também fala a respeito do ministério, dons ministeriais, que é apóstolos, profetas. Mas aqui, no caso, é aquele que tem a graça, sabe falar, sabe se comunicar, sabe convencer. Então ele diz, olha, tendo diferentes dons segundo a graça que Deus nos é dado, se é profecia, se é falar bem, se é se expressar bem, se é se comunicar bem, seja segundo a medida da fé. Agora ele vai associar a fé. Pergunto eu, você conhece alguém que fala bem? Não estou falando aqui de pastor, não. Você conhece alguém que fala bem? Tem algum crente que tem desculpa a minha expressão, uma lábia tremenda? Chega assim no lugar, anuncia, fala com graça. Você diz, meu Deus, como é que essa pessoa... Sabe aquela pessoa na turma, na formatura, quem é que vai ser o orador? Às vezes o orador não é o primeiro lugar da turma, mas sabe falar. Na hora de representar a turma, um grupo, diante de alguma dificuldade, quem é que vai ser o porta-voz de nós? Fulano. Aqui tem gente assim. Mas que para Deus está apagando esse dom. Hoje é dia de você despertar a chama deste dom que há em você. Sabe como eu vejo aqui alguns ainda totalmente com a chama quase apagando? E a Bíblia diz que não se apagará o pavio que fumega. Já pensou você na obra? Eu tenho uma filha, a Anne, graças a Deus, Deus está trabalhando na vida dela. Mas a menina tinha uma oratória maravilhosa. Você conhece, um poder de convencimento espetacular. Vocês também conhecem. Eu disse, Senhor, que seria tão bom que essa menina fosse usada ali naquilo ali, ó, profeta. Eu dizia assim, Anne, Deus pode te usar de uma maneira tão gloriosa, tão linda.
Não é que Deus ouviu. Hoje ela é coach, ela está fazendo nutrição, mas está dando palestras. Chamou a gente para assistir a palestra lá no Rio 2. Nós sentamos e disse, uau. Você é um desses. Vamos lá? Olha lá que diz mais. Se é ministério, ministério aqui é serviço. Seja ministrar. Pastor, o que é isso? Sabe aquela pessoa que tem prazer em servir o outro? Não é trabalho. Trabalho é a questão do dia a dia, tem contrato, tem din-din. É a pessoa que, de uma forma voluntária, tem prazer em servir, em agradar. Dentro da igreja, a gente encontra alguns assim. Está sempre disposto a ajudar, a trazer água, a esfregar chão, a arrumar, a tirar poeira, a pegar pessoas para atravessar na rua, a ligar, irmão, vou te buscar hoje. Ministério. Pastor, que ministério é esse? Do serviço. É tão lindo isso que no alemão e no inglês, o cultuar para eles é servir. Para nós é chegar na igreja, cantar, adorar. É serviço de adoração. Os que cantam, que adoram, são servos do ministério ou do serviço, do louvor de adoração na casa de Deus. Servir com alegria, servir com entusiasmo, com determinação. Meu Deus, não posso fazer nada na casa de Deus. Olha esse ministério, que tal esse? Ministério do lavar banheiro, alguém gosta? Ministério de fazer faxina. Ministério de preparar almoço. Ministério de limpar bancos. Eu vi um testemunho que me fez chorar, dizendo que um zelador, ele chegava, depois que todo mundo ia embora, no dia seguinte, ele ia lá com o pano o produto dele limpando, disse, Senhor, aqui vai sentar um adorador teu. E quando ele começar a cantar, que ele seja cheio da tua graça. Senhor, aqui também já sei que senta aquele irmão. Seja o teu favor sobre ele. Senhor, ali está o músico. E ele preparava todo o ambiente, irmãos. Preparava tudo. Que ministério lindo do anonimato, do serviço. Agora, certamente no céu tem um galardão para ele. Tem mais, fala assim, se é ensinar, não é ser professor secular. Porque nem todos os professores seculares sabem ensinar. Aqui é aquele que gosta de leitura, de conhecimento, de pesquisar. O professor hoje, ele tem que se virar em 1000. E às vezes nem tem tempo de se atualizar. É escola A, escola B, escola C, vem para aqui, vem para lá. Ele ensina sem palavras. Ele transmite sabedoria, graça. Eu sei que tem gente aqui assim. Sabe aquela pessoa que tem uma palavra certa? Não estou dizendo que é dom de sabedoria, porque dom de sabedoria e dom do conhecimento são dons espirituais, do Espírito, ministério do Espírito, dons do Espírito. Eu estou dizendo aqui pessoas que têm essa vocação, que sabe, por favor, você conhece alguém assim? Faça Pessoas que você tem prazer em ouvir. Você senta com ela, ela fala pouco, mas diz muito. Tem aquela palavra forte, te impacta, você fica assim, meu Deus. Ele diz, haja dedicação no ensino. Depois tem o ministério, pode passar? Ministério da exortação. Não é da briga. Não é do tete a tete. Vamos brigar aqui. Marido e mulher precisam muito disso. Saber exortar o varão. Saber exortar a varoa. Não é brigar, é falar com maturidade, ser idôneo, idonear. É saber trazer uma palavra correta, certa, de convencimento. Sabe, convencer a mulher para não comprar, ou o homem para não gastar. Convencer para ir junto. Mesmo propósito. Precisa disso. Diga aí, graças a Deus. Eu preciso disso. Fala também do ministério, do repartir. Em outras palavras, ter mão o quê, gente? Aberta. Aquelas pessoas que gostam de doar, gostam de dar, gostam de ofertar, fazem prova com Deus e Deus manda de volta a bênção, a graça.
Pessoas que estão sempre disponíveis em colaborar. Pessoas que geralmente conseguem administrar e tudo prospera. Tem gente aí que tem o mesmo salário do colega do lado. Mas você vai olhar para ele está com um carro mais novo, apartamento próprio, e você está fusquinha da Chile, do testemunho da Chile, não é? Está regredindo. Por quê? Ele tem esse dom. Agora, quando eu tenho esse dom e aplico para a obra de Deus, eu vou investir na obra, olha que bênção. Fala também do presidir. Significa aquele que tem chamada para ser presidente. Não é do Brasil. Presidente de algum trabalho, alguma liderança, algum ministério, algum departamento da igreja, por exemplo. Deus deu para ele essa graça. Vamos pegar aqui um exemplo. José do Egito tinha esse talento? Tinha esse dom? Tinha. Os irmãos ficaram com inveja. Esse ministério, infelizmente, ele é muito almejado, porque as pessoas ficam com inveja. Mas foi Deus que deu para presidir, para organizar, para orientar. Preside com cuidado. O que exercita misericórdia? Esse ministério, diga assim, é lindo. Fala para alguém, é lindo. Pergunta, você tem esse ministério? Abraçar mendigo, é bom? Ir lá no sepultamento, falar com a pessoa. Eu conheço obreiros que não vão. Não vai, não gosto de ir. Eu me lembro que eu fui estava lá sentado, lá na outra igreja, entrou uma pessoa dizendo assim, ó, tem um homem, um sepultamento agora, está precisando de um pastor. Eu disse, mas para quê? O que aconteceu? O rapaz tirou a vida. E a família está desesperada. Meu Deus, como é que eu vou lá? O que eu vou falar? Cheguei lá com todo cuidado, entrei. Senhor, me ajuda, me dá graça, para trazer uma palavra de misericórdia para esse pessoal, dar um abraço. Porque é esse ministério que Jesus tanto praticou quando esteve aqui. A misericórdia. Olha lá, diz que aquele que exercita a misericórdia deve exercer com quem, gente? Com alegria. Eu não sei se você está conseguindo entender a minha mensagem nesta tarde já. Olha que variedade de ministério nós podemos exercer no contexto do reino. E você não tem desculpa dizer, eu não tenho ministério, eu não tenho dom, eu não sei fazer nada. Mentira, você sabe. E sempre haverá um dom que vai sobressair dos demais. E você sabe. Para um pouquinho agora e pensa, qual é o dom que você tem, que Deus te deu, que sobressai de todos os demais? É o ensino? É a presidência? É o ministério de misericórdia? Da profecia? Qual é o dom que Deus te deu, que está quase se apagando? Hoje o Espírito Santo está soprando sobre você uma palavra para que você acorde e você desperte, para que você venha manter viva a chama deste dom que Ele te deu, porque um dia você vai ser cobrado. O desejo de Deus é nos capacitar, receber uma pequena porção da sua própria natureza. Um Deus que é misericordioso, um Deus que tem palavras de vida eterna, um Deus que sabe governar, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí nós vamos lá e dizemos, não sabemos. Deixa eu voltar, já vou terminar. Deixa eu voltar para Timóteo. Timóteo estava meio mal das pernas, entre aspas. Preocupado com o que seria dele diante da morte de Paulo, seu pai na fé, um homem de Deus. Talvez ele não se sentisse preparado para dar continuidade ao ministério de Paulo. E ele vai se colocar em uma posição agora
talvez ficar aí naquele vai, não vai, é ou não é, faço ou não faço. E o apóstolo Paulo vai trazer várias admoestações nesta carta, depois você leia, para Timóteo. Eu listei aqui. Ele diz assim, primeiramente, desperte o dom de Deus. Segundo, não te envergonhes. Terceiro, sofre pelo evangelho. Quarto lugar, conserva o modelo das 6 palavras. Quinto lugar, guarda a verdade. Sexto, fortifica-te na graça. Sétimo lugar, passa adiante a mensagem. 8, sofre as aflições. 9, evita os falatórios. 10ª, ser diligente na palavra. 11ª ordem, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça. 12ª lição, acautela-te da apostasia que há de vir. 14ª ordem, pregues a palavra. 15ª, fazes as obras de um evangelista. 16ª, cumpra o teu ministério. Já parou? Você ouviu bem aqui? Tudo isso aqui foi dito por Paulo, olha, faz. Mas se ele não obedecesse à primeira ordem, ele não iria conseguir fazer nenhuma das outras. Qual foi a primeira ordem? Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Sabe por que você parou? Sabe por que você enguiçou? E que você arranja tanta desculpa? É porque você não está mantendo viva a chama do dom de Deus que há em você. Eu quero terminar esta palavra tão resumida, tão curta, tão objetiva, dizendo para você que você é muito especial. Diga assim, eu sou muito especial para Deus. Diga assim, Deus me deu dons e eu tenho que exercer esses dons. Pergunta agora para alguém, você tem exercido o teu dom? Vamos ficar de pé. Eu não consegui falar dos dons outros. Hoje à noite a gente continua. Dons espirituais. A gente quer profecia, a gente quer palavra do conhecimento, a gente quer palavra de sabedoria, a gente quer discernimento de espírito, a gente quer operação de maravilhas, a gente quer os dons de curar, a gente quer discernimento de espírito, interpretação de línguas, variedade de línguas. A gente quer tudo isso, sendo que o patamar é esse aqui, dons da graça, os dons de Deus. Depois vem os dons ministeriais, que são os dons de Jesus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. E por último, está lá os dons do Espírito, né? Que eu falei. Nós começamos aqui. O que Deus está me impulsionando a fazer, Deus tem me orientado a dizer, fala mais sobre isso. Porque isso tem muita confusão na igreja. De quem é maior, quem é pior. Ministério de serviço é inferior. Faxina não é comigo. Está tudo no mesmo patamar. Está no mesmo patamar da presidência. O ministério de presidir, irmãos, Paulo colocou no mesmo alinhamento do ministério do serviço. É tão importante aquele que serve como aquele que preside. O ministério da misericórdia é tão útil que às vezes sem palavra você chega e exerce, quanto aquele que ensina e que fala. A profecia, profetéica no grego, que é tão bonito a oratória pública, ele também é tão importante como aquele que contribui. Tem pessoas que ofertam e que nem colocam o nome. Aleluia. Ontem aqui, naquela festa que nós estávamos, eu fui lá na frente chamar alguém, chamar a massa que estava ali atendendo a pessoa. Disse, vamos começar, vamos. Tinha uma irmã, pastor. Disse, pois não, ela não é daqui. Veio aqui, depois acho que por alguma dificuldade mudou. E ela disse, eu estou aqui, pastor. Com R$50 na mão. Disse, pastor, isso aqui é o seguinte, eu disse para o senhor que a igreja de vocês iria comprar esse lugar. Eu soube disso. Eu vim aqui me contribuir. Eu vou voltar para contribuir mais. Olha que coisa bonita. Aí a gente chora.
A gente ora, a gente abraça, a gente louva. Irmãos, nós estamos vivendo o melhor de Deus. Olha quanto ministérios Deus tem nos mostrado assim, ó. Tá aqui, ó. Ministério profético, ministério de evangelista, ministério sacerdotal, que é todo mundo. Hoje você tem gente que nunca ouviu essa palavra aqui, nunca leu esse texto na Bíblia. Ministério de serviço, de misericórdia, de profecia, de presidir, de governar, de exortar. Você só não fica bem com Deus na questão de servi-lo se você não quiser. O que Deus me orientou a fazer depois da pregação é que viesse a chamar pessoas que estão com a chama do dom de Deus quase apagada. Não vai ser fácil você vir aqui à frente, mas você vai vir. Por favor, você que sabe que a sua chama está quase se apagando, venha cá. Tem mais. É a hora dessa chama sair como uma brasa. Eu vejo o Espírito Santo soprando, levantando a brasa de novo, erguendo novamente, para que você seja disponível, esteja disponível para fazer a obra de Deus. Chega! 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 É hora de você se posicionar, de você assumir o talento que Deus te deu, a chamada do céu na tua vida. Para de ser tímido, covarde, arranjando desculpas e mais desculpas. Tem lugar para você nos ministérios de Deus. Deus quer que você viva como filho. Ele quer te usar de uma maneira espetacular. Tem aí a casa de paz, tem aí o teu ambiente de trabalho, tem aí os teus colegas, os teus amigos, os teus familiares. Hoje é um dia de revolução. Nós vamos estar cantando. Você agora vai estar aí trazendo a sua memória, falando com Deus de Deus acende, Deus aviva, Deus ativa. Deus, por favor, desperta em mim este dom, como tu fizeste com Timóteo. Sabe o que vai acontecer? Timóteo vai obedecer, Timóteo vai cumprir. A chama voltou de novo a estar acesa. O término de Timóteo foi: Timóteo fez a obra de Deus, Timóteo anunciou as boas novas na Ásia Menor, e no final ele foi martirizado, como Paulo foi também. Mas ele não enterrou, ele honrou a chamada. Há uma imposição de mãos nesta manhã, nesta tarde, para ser colocada sobre você. Os pastores, é coisa de pastor agora. Os pastores estarão impondo as mãos, eu também vou. E eu entendo que quando nós impormos as mãos, algo novo, algo bom vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Para que o grande rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre fez será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Glória a Deus. 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 Olha as chamas, Deus, aqui fazendo acender de novo. Olha o dom de Deus. A chama viva. Vara canta lá, chara, vara canta lá. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, Senhor. Que possamos assumir, Senhor, o nosso ministério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, agora eu quero que todos falem. Você vai dizer assim: eu tenho um ministério. Agora com toda convicção, diga: eu tenho um ministério. E eu vou honrar este meu ministério. Então se prepare para o que Deus vai fazer através da sua vida, através de vida de outras pessoas. Eu quero profetizar que através da tua vida, muitas pessoas serão convertidas, transformadas, curadas, restauradas, animadas para a glória de Deus. Faltou aí um ministério que eu não falei, agora o Espírito Santo está botando aqui na minha mente. Há uma versão que fala do ministério de dar ânimo. Diga aí, ânimo. Eita, pastor, que ministério é esse? De dar ânimo. Sabe aquela pessoa que está para baixo? Está triste. Aí você chega e diz: olha, Deus é bom. Você é tão especial. Eu amo você. Aí quando termina a tua fala, aquela pessoa está animada. Esse ministério, eu quero declarar que aqui no Haja é de todos nós. Você vai ser usado por Deus para dar ânimo.
Ânimo a pessoas que estão cabisbaixa quando você sair para evangelizar. Ânimo quando você for lá no ônibus entrar e perceber que tem alguém triste, você vai ser usado. Ânimo quando você chegar no meio do seu trabalho e olhar para o teu chefe, tão preocupado de chefe, eu quero falar contigo e Deus vai te usar para trazer uma palavra de ânimo. Ânimo para os brasileiros que estão tão perdidos. E você terá uma palavra de ânimo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você conosco de manhã. À noite teremos um outro culto. Feche seus olhos um pouquinho e curva a sua cabeça. É um momento tão singular agora. Deus, eu sei que tu estás falando nos corações. Porventura alguém aqui que esteja afastado do caminho e precisa voltar à casa do Pai. Porventura tem alguém aqui que nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Ou fora, ou através da transmissão nos lares. Você que está no hospital, você que está numa casa. Se Deus falou contigo através da palavra, o Espírito Santo falou no teu coração, que você agora diga, eu quero o Senhor Jesus. Deus, nós estamos terminando este culto. Como é bom, Senhor, como é bom estar na tua casa. Eu oro por aqueles que ouviram a tua palavra, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que o Espírito Santo trata, trabalha, convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso entregamos cada um em tuas mãos, Senhor. Leva-nos na tua paz para os nossos lares. Nos guarde, nos livre, Senhor, de todos os perigos. Que possamos desfrutar uma semana do sobrenatural em nossas vidas. Que esta semana seja a melhor semana da nossa vida, Senhor. Que nós possamos ter experiências mais profundas contigo. Abençoa as famílias aqui representadas, o teu povo, de uma forma geral, a tua igreja, a nossa nação. E assim nós sempre daremos a ti todos os louvores, honras e glórias que somente pertencem a ti. Em nome de Jesus. E você diz, glória a Deus. Pastor Renato fez aniversário dia 9 de março. Cadê o pastor Renato? Vem cá. Deus abençoe. Temos uma lembrança aí. Hã? A Dani vai... Dani, corre aqui, Dani. Cadê Dani? A Dani chegou. Não trouxe a quentinha, não. Trouxe uma lembrança. Tá. Vamos orar pelo Isaac. Ele não passou muito bem. Senhor, abençoa Isaac. Guarda, Senhor.